Boa noite a todos. Mais uma live, né? Pelo Multiespaços. Hoje, Mestre Mário veio conosco falar sobre a segunda parte de Luz e Sombras. Aconteceram muitas movimentações no dia que ele fez o movimento, né? E as movimentações foram movimentações que trouxeram tanta informação e de repente apagou toda a luz, né, da casa do Mestre Mário, e a gente estava falando de luz e sombras. Então todos que entrarem sejam muito bem-vindos. Mestre Mário vai ser chamado daqui a pouco. Eu entrei um pouquinho antes porque a internet tem estado em momentos que não estão sendo conectadas lives, então eu estou fazendo já uma chamada um pouquinho antes. Daqui a pouco ele já vai começar a se movimentar para entrar. E para você que entra agora ou para você que entra depois, tudo que Mestre Mário vem falar conosco é de muita cura, né? Ele vem falar de assuntos atuais e antigos, mas que ainda ressoam com todos nós, né? Tudo que está muito dentro, né? A gente está tendo que olhar muito e ficar na observação, né? E por isso as lives, para que a gente possa discernir ali com pessoas como ele, que sabem, que estudam, que são de vários sistemas de Reiki, né? Mais de 17 sistemas de Reiki, incluindo o Reiki e o Zui tibetano. E ele vem nos elucidar nesses momentos que estamos atravessando. Cada um de nós tem os nossos momentos, né? Quando você é mais sensitivo, sensitiva, você sente algumas coisas. E se você está sentindo, é porque está chegando muita luz, né, nesse nosso planeta Terra. E essa luz também é uma luz que muitas pessoas estão confundindo também com a luz que não é luz, né? Que é um incômodo. Mas onde tem luz, pode gerar um incômodo naquelas sombrinhas que a gente ainda traz conosco. Então, por isso, o Mestre Mário está vindo conosco fazer essa movimentação. Eu vou chamando ele aqui, eu não sei se ele já começou a entrar no... Enquanto isso, eu vou comunicando às outras pessoas que nós estamos em live, porque toda vez que a gente faz live é assim, a gente consegue ter bastante audiência também após as lives, que o pessoal me dá bastante feedback, e é bem importante porque é um trabalho no coletivo, de cada um que tem a disponibilidade de vir fazer e dar uma contribuição, né? A gente gosta muito dessa contribuição. Mestre Mário está conosco há mais de 2 anos, né? Nos cursos online e presencial. Presencial só 2 vezes ao ano, pelas suas movimentações também, que não tem como estar aqui, mas o online a gente tem todos os movimentos possíveis e imaginários, é só a gente ter a oportunidade e oportuniza muitas pessoas a se reconectarem aí, de repente com a energia Reiki, se a pessoa já é Reiki e ainda não está ancorando nisso como deveria. Mestre Mário já deve estar entrando. Saudações, mestre, eu estou aqui enviando o link para as pessoas. Você já conseguiu entrar? Saudações, mestre Cris. Você está me vendo hoje? Peraí, deixa eu só acabar aqui que eu já te falo, mas eu acho que hoje eu já consegui ver que você conseguiu entrar. Seja muito bem-vindo e que você consiga fazer o seu melhor. Hoje eu preparei um ambiente aqui, meio, como diz o outro, vamos com Shantia Cash, com essa figura aqui que é uma santa, que eu esqueci o nome, mas eu dei de presente para a Renata, e ela deixou aqui para a gente fazer um movimento que a gente vai fazer. Um monte de plantas, aqui ó, um monte de plantas, meu movimento xamânico, eu vim para a sala do povo do mar e do xamânico, porque assim a gente não vai ficar na sombra hoje, a gente só vai estar na luz. Sim, nós temos um sino dos ventos aí atrás também, né? Sim, sim. Magnífico. Dá para tocar ele um pouquinho? Sim. Peraí.
Que beleza. Esse daqui Muito é o bom. meu, como eu falo, esse daqui é o meu bebelô. Ele fica comigo, onde eu vou, ele vai atrás. Porque eu tô com um destino aqui para ele. Não sei se ele vai ficar por aqui ou se ele vai para a chácara, mas por enquanto está por aqui. Seja Magnífico. bem-vindo. Todos que entrarem sejam bem-vindos, aqueles que vão entrar depois também. Comecei a falar um pouquinho, porque eu entrei um pouquinho mais cedo, pelo fato, mestre, de a internet, eu não sei o que está acontecendo, mas ela está um pouco complexa, né? E no espaço Santé também, você viu ontem, a gente teve o curso, foi bem, mas de repente começava, então hoje às 6 e pouco eu vi que já não estava muito boa, eu falei, deixa eu ir para outro lugar, porque senão depois a gente fica com essa história da internet, né? Com E graças a antecedência, Deus, né? Com às vezes antecedência. às vezes um pouquinho de movimentação é bom para a gente fazer as lives. Então, seja bem-vindo e faça a sua parte aí. Hoje você está me vendo, mestre? Estou vendo, com Ah, que certeza. bom. E Então você tá está bom. me vendo? Ah, Tô. Hoje a gente está se vendo. oh, que Para quem não sabe, às vezes eu e o mestre Mari fazemos lives sem um ver o outro. E a gente vai indo. Pior foi o Felipe outro dia, mestre. Ele começou a falar, eu deixei ele falar, tudo bem. Quando eu voltei, tinha uma tarja assim, ó, no meio escrito, que o Instagram ia verificar se eu poderia fazer a live. E travou todo o meu celular, travou tudo, eu não conseguia mexer. Aí ele falava assim, a minha mãe precisava interagir comigo, mas ela não está interagindo, mas eu não conseguia. Então, assim, eu solto, a live saiu, depois eu esperei, busquei e agora já consegui jogar no YouTube e no Instagram. Então, é aquilo, né, mestre? A paciência que a gente tem que ter para esses movimentos, esses momentos, né? Ó, a Cris está falando que o Felipinho está mandando muitos corações para o Felipinho, nosso xamãzinho. Ó. tá Falou bom. em xamã, ele já tá aí. Uhum. Muito bem. Muitos corações para ele também. Que bom. Sim. Mestre, que live anterior, né? Que Que coisa live. Que coisa interessante. linda. Quem assistiu a parte um não assistiu, poderia voltar aí no Instagram do Multiespaço assistir. Quem já assistiu sabe que hoje nós falaremos aquilo que não foi falado, ou que foi falado e não foi gravado, porque lembra que você estava falando e a live sumiu, né? Como quem Sim, diz, né? houve um apagão aqui, e nós ficamos Sim, no escuro. Depois a mestre Lívia trouxe o celular, iluminou um pouco para poder me verem, né? Você me ver, mas a conexão não estava dando. Estava tudo acabando a bateria, porque tem um gerador aqui, mas não estava dando sustentação. Então ficou realmente uma noite escura. E nós estamos falando exatamente sobre esse movimento da luz. E, claro, para haver luz, tem que haver a escuridão. Então, o tema basicamente é esse, e nos deu a percepção de continuarmos numa outra live, que é o dia de hoje, a parte 2 do que a gente não conseguiu trazer, né, naquele momento, sobre uma orientação da luz que nós somos. O tema, lembre-se, luz é informação e você é informação. Ou seja, você é luz. E muito sincrônico, porque eu estava dando o exemplo imaginando que nós estaríamos numa rodovia, dirigindo numa estrada, e de repente apaga tudo, você não tem como ver nada. Na realidade, eu estava dirigindo, parece que estava perto do caminho, e você não tinha como mais seguir as placas, porque você não via mais nada. Então, a forma era você pedir auxílio, porque a visão é um dos sentidos, mas você tem a voz, você tem o verbo. E o verbo cria, as palavras vibram. E se eu começar a falar palavras aqui de baixa frequência, essa baixa frequência pode contaminar as pessoas que estão na live. Então, veja o poder do verbo, porque como nós estudamos e entendemos as palavras, a linguagem que estamos falando, no caso português,
nós então conseguimos perceber a intenção por trás das palavras, que é a energia. É uma ação interna e as palavras levam o quê? A energia com as quais estão sendo emitidas o som, a vibração. E isso também é uma informação. Então, nós acabamos obtendo informações a partir de sons que nós chamamos de linguagem, palavras. E tudo isso tem um fundamento para nós chegarmos na linguagem de luz que o Reiki é. A energia vital cósmica porta. E como portadores dessa linguagem, portadores desta luz, nós podemos fazer a diferença, iluminando partes do ser que está em sombra, está não iluminado, não percebido, está oculto. Então, com essa tecnologia da luz, que é a linguagem da luz, conhecida como a palavrinha Reiki, Ki, energia vital, Rei, cósmico, universal, espiritual, multidimensional. Então, nós temos a capacidade de iluminar com essa energia as áreas das pessoas que nos procuram para uma sessão de Reiki, para um curso de Reiki, para uma reciclagem de Reiki. A gente tem condições de tocar com luz, projetar a luz. E nós estávamos comentando na live passada, mestre Cristiane, pegamos o exemplo dos chakras, né, para ilustrar os 7 chakras, cada um com uma cor, cada uma das cores criando o arco-íris, né, aquelas 7 cores, e cada um dos chakras estão conectados com uma dessas cores, tem uma frequência dessa cor. E luz, na realidade a luz, ela é branca. Branca. A luz cósmica é uma luz branca, que contém todas as cores. E quando ela toca o Cristo, o cristal que nós somos crísticos, como Mestre Jesus se auto-reconheceu durante a adolescência, dos 13 aos 30, se auto-reconheceu. Depois veio trazer para todos a boa nova, que todos nós éramos também. Então, como cristais, nós podemos receber a luz pura e, de repente, a partir de nós transmitimos, então, os 7 raios. Ou seja, o que é apropriado para cada um dos 7 chakras, que regem os órgãos do nosso corpo, que regem e tem conexão também com as glândulas endócrinas do nosso corpo, que segregam os hormônios que eu costumo chamar de luz líquida, que vão ativar cada uma dessas glândulas, segregando essa luz líquida para o organismo, vai então ativar as propriedades que elas nos oferecem, nos brinda, para que nós aqui possamos ter uma boa performance na vida. Muito bem. E nesse momento, quando eu estava começando a falar sobre isso, chegou aos 23 minutos de live somente, 25, aí acabou tudo, toda a conexão, e nós tivemos que finalizar. Então, depois eu vi a live, assisti a live de novo, e falei, vamos pegar desse ponto aqui para a gente poder chegar onde a gente está querendo, que é exatamente na luz que todos nós portamos. Nós somos luz. Nós somos luz. Lembra, mestre Cristiane? Mestre, eu queria te colocar uma posição que eu comecei hoje a falar com o pessoal que já estava entrando na live, né? Que eu percebo que a luz, ela está entrando no planeta com muita intensidade. Você deve saber falar mais sobre isso, né? Que tem muita luz crística mesmo, muito movimento de amor
E até essa luz, quando a gente recebe, pode nos tratar de nos incomodar, dependendo das sombras que a gente ainda tem dentro da gente. Então, assim, as pessoas estão ficando mal, se sentindo mal, e tô com a pressão ruim, tô com dor aqui, ou tá dando problemas cardíacos, ou tá dando problemas. Então, o que veio, igual você falou agora, o gancho eu vou pegar para falar do desequilíbrio dos centros energéticos, dos nossos meridianos, dos chakras, né? E eu sempre costumo falar do Reiki e também dos movimentos que a gente faz todo mês com as jornadas iniciáticas, porque a gente consegue se fazer as curas individuais e também coletivas. E hoje eu queria falar sobre isso porque eu acho muito interessante para a luz, né, que você vai colocar nessa live. Eu estava na minha 14ª dinâmica, né, que acho que era a dinâmica do laríngeo, onde eu acho ela muito linda, que ela mantra, né? Ela tem um mantra e a gente emana para todos os movimentos. E no final, foi a primeira vez, ó, já faz mais de 2 anos que eu faço a jornada, né? Mas foi a primeira vez que eu recebi uma informação. Já que você vai relaxar, respirar e tentar voltar a quando você foi concebida, né? Porque tem aquela parte que a gente deita como se a gente tivesse num movimento de feto, né? Para quem faz receber. Naquele momento eu tive um start assim de muita luz e eu recebi assim: aproveita e pega esse seu momento do seu nascimento que você está fazendo agora nessa pausa da sua dinâmica e reprograma o seu movimento das suas células. Reprograma. Vê que está tudo bem, que você não tem nada. Se você está com alguma coisa também, né? Porque, como você sabe que eu tenho a parte da linguagem do corpo, eu tô com as manchas no rosto, né? Que foi da emoção, e eu fico falando, nossa, mas o que eu tenho que me programar para isso? É o coração, mas o coração, tá, mas eu não tô com essa emoção. E hoje foi a primeira vez que eu falei, não, é o coração. Então eu vou mudar essa emoção a partir do coração. Então, assim, eu acho que se a gente se abrir para dar pausas, igual você sempre fala, ter um tempo para nós, que seja 30 minutos, 40 minutos. E é bom quem entrar nessa live saber que essa jornada iniciática é para todos. Ela não é para reikianos, né, ou mestres. Ela é para iniciantes, né? O mestre já falou várias vezes. E é um início de uma vivência que você tem com você, com o signo que está naquele mês, guiando a nós, com o arquétipo dele, né? Esse mês a gente está na coragem, né? Que é sobre o signo de Áries. E 3 dias para você prestar atenção como é que está aquele chakra, aquele órgão, né? O que está acontecendo ali? Está com dificuldade de fazer? Não está? Está fazendo rápido? Porque a gente pega aquela coisa, eu não tive tempo, isso aqui, tudo bem, a gente tem dia que vai rodando as atividades, você não deu a pausa, mas quantos momentos a gente para sentir a natureza? Hoje eu falei ontem para uma pessoa, 5 minutos, se você conseguir olhar para uma flor, dê parabéns para você, porque as pessoas não conseguem ficar olhando, igual a gente está aqui na live, que fica 1 hora olhando para a live, isso também é um estado meditativo, de a escuta, aprender a escutar, e o verbo entoar algo que faça alguém refletir sobre uma situação. Então, assim, você pegou bem a sincronicidade, porque hoje eu não ia falar sobre isso, mas eu achei providencial até para as pessoas entenderem que nós nos curamos o tempo todo. E que essa luz chega para que nós tenhamos realmente a subida das sombras, né? Que a gente fala, qual sombra que ainda está aí, e que a luz vai a cada dia. E nós temos a luz crística, que é o Reiki, né? Que ela vem da fonte. E que isso tudo você que vai falar, mas eu quis dizer de uma experiência pessoal aqui na live, porque muitas pessoas... Hoje eu ouvi de uma pessoa muito querida assim, você está cada vez mais mudando o seu movimento de fazer as coisas. Eu percebo que as coisas estão mudando, as egrégoras mudam e você vai... Eu falei para a pessoa, não é que eu estou mudando, eu sigo um propósito maior. Qual é o próximo?
Hã? Atualiza. Eu estou atualizando e também estou seguindo assim, qual é a próxima movimentação? E sentindo no coração, Jesus no meu coração sempre, nosso mestre, mas um mestre que não é maior que a gente, ele está conosco aqui no coração, junto com Maria de Madalena, Mãe Maria, que é onde eu me coloco muito em estado meditativo. E, lógico, com as energias de Saint-Germain. Então, eu gostaria que você pudesse falar, porque eu quis falar isso porque é uma experiência. E às vezes as pessoas falam assim: ah, mas é tanta coisa, será que a pessoa faz? Eu faço. Eu faço. Tudo que eu falo, eu faço. E vivo. Eu acho que o mais importante é a gente ter essa experiência para passar aqui. E gratidão por ontem, porque o curso foi muito bom, inclusive 15 pessoas, né? Sendo 8 pessoas na Santana presencial e mais as pessoas que estavam na Respar. Recebi muito elogio da sua performance, de pessoas que já fizeram o curso e falaram que não é igual, como que pode você falar tanta coisa no mesmo curso diferente? Eu falei, pois é, isso é atualização, isso é reciclar. Então, mestre, agora eu não falo mais nada e você fala para a gente poder falar dos seus movimentos. E eu vou deixar uma paisagem mais bonita do que a minha cara aqui, tá bom? Vou deixar um pouco de água. Estamos aqui numa live ao vivo conversando e é bom ter você aí. Às vezes a gente não tem, a tela fica preta, né? Então, Mas bom, eu gosto de flores. você comentou uma coisa muito importante, por sincronicidade, né? De novo, porque nós vivenciamos isso, nós que somos sintonizados a essa energia vital cósmica, nós começamos a ter uma ressonância, uma sincronização com o universo, né? É aquela co-inspiração com o universo. Então, o universo co-inspira junto com a gente. Novamente, nós estamos aqui ao vivo, não conversamos nada, não combinamos nada, mas as sincronicidades acontecem. E o que ocorre? Estamos dentro da jornada iniciática, onde estamos alcançando, desenvolvendo agora o chakra laríngeo e vamos para o chakra frontal, o sexto chakra. No chakra laríngeo, como você estava comentando, mestre Cristiane, nós temos um exercício de renascimento. E esse insight que você teve no momento em que você toma a posição fetal, naquele momento, existe o quê? A possibilidade do renascimento. E o renascimento é exatamente o que você comentou. As células se renovando, as células se atualizando na sua originalidade, não na memória gravada, porque nem tudo que é gravado nas células nos interessa. Nós temos que fazer uma limpeza celular, uma cura celular. E esta cura celular faz com que nos libertemos das sombrinhas que elas gravaram, que as células gravaram. E quando a gente fala sombrinhas, são todos aqueles desafios que nós temos nos 7 departamentos da vida. Vamos lembrar de novo, a gente chama assim dos 7 chakras, que são 7 departamentos da vida que a gente tem que administrar. E esse, do laríngeo, você trabalha muito com a respiração e também com o verbo. O verbo que no início era Deus, estava com Deus e criava. Deus criou com o verbo, ou seja, com a vibração. E, então, Fiat Lux, fez-se a luz. Luz é informação. Então, o que foi a criação? Foi um ato de expandir a informação. Vamos colocar aqui, a fonte, Deus, espargiu a informação que ele porta para o cosmos e levou todas as sementes, todas as células de luz, vamos colocar assim, todos os elétrons, átomos, tudo que ele... Eu estou falando de parte ainda vista como física. Imagina a metafísica de tudo isso. Se expandiu como informação cósmica para tudo o que é. E essa informação foi com um Fiat Lux, né? Aquele Big Bang chamado, né, de luz, para todas as
direcionamentos, todas as direções. Muito bem. Cada uma dessas partículas divinas são portadoras da divindade, são portadoras da luz. Ok? Então, essa luz que constrói como fractais tudo que é, tudo que você vê como tecnologia exterior, casa, carro, apartamento, tudo, computador, TV, tudo que celular, tudo isso tecnologia exterior. Mas da onde que vem essa tecnologia exterior? Da nossa tecnologia interior, da luz que somos portadores. E luz tem um contexto, tem também um significado, um conceito de sabedoria. Sabedoria cósmica, que habita todos nós. Conforme nós vamos buscando informação externa, a partir de estudos, universidades, escritos, práticas, nós vamos também reativando a nossa tecnologia interior. Por quê? Porque vem a lembrança, o poder, ou seja, o pode ser, o que podemos manifestar, o que podemos realizar. E isso é luz. Nossos olhos leem, nossos olhos veem e nossos olhos projetam luz. Uma brincadeirinha aqui, tipo uma luz de mal olhado, uma luz de inveja, né? Inveja, veja dentro. Então, mas tem a luz do amor, tem a luz da sabedoria, tem a luz que batiza, que abençoa e que é projetado pelos nossos olhos, nossas lanternas para o externo, que projeta a luz, vê e absorve. O que está sendo absorvido? O que está sendo retido, contido, que me faz mal, que gera sombra? Aí é que começa a parte em que o agente da luz, aqueles que já adquiriram e portam bastante informação, lembrando que informação é luz, projeta luz sobre aquela experiência para conseguir ressignificar, fazer uma releitura, reciclar ou fazer uma transformação, uma transmutação daquilo que está gerando sombra. Ou seja, não está sendo percebido, visto, mas está contido, está retido. E se está retido, está dentro. Estando dentro, influencia o todo. Influenciando o todo, a performance de tudo aquilo que nós somos tem uma performance inferior à que poderíamos desenvolver. Muito bem. Fora essa informação externa que nós captamos pelos exemplos que nos são dados, vamos pegar exemplos de pessoas maiorais, né? Pessoas de uma sabedoria, de um amor e de um poder grandioso. E você pode lembrar de vários seres próximos, não tão próximos fisicamente, mas dentro de nós está junto, né? Esses seres iluminados, eles estão conectados conosco. Nós só precisamos sintonizar na frequência deles. E isso é uma escolha. Então, quando nós sintonizamos a frequência desses seres exemplares, desses seres que nós procuramos seguir, quantos seres são seguidos no seu Instagram? Quantos seres seguem você no Face? Quantos seres estão nessa live e vão ver essa live? Então, existe o quê? Você segue no sentido de absorver o caminho, absorver a trilha, o exemplo. Muito bem. Para isso, existe a necessidade de você parar, sintonizar o canal
para poder observar, ver o exemplo, ou a informação, a luz que está sendo jorrada ali agora. Muito bem. Agora também nós temos aquela luz interior. Muitas vezes nós prosseguimos seguindo mestres, gurus, terapeutas e outros, e esquece de seguir a sua divina presença, eu sou, a divina presença que você é, a luz que você porta, a divindade que você é, a partícula divina que você se projetou para ir além, promover mais, gerar mais. E aí, todos aqueles que um dia procuraram seguir um exemplo exemplar, né, acabam tocando a seu próprio exemplar interno, crístico, iluminado. Porque é como uma ressonância. Você ouve, vê e fala, eu admiro aquilo. Atenção, tudo aquilo que você admira, você só pode admirar se você já é portador. Senão você não teria ressonância. Aquilo não te tocaria. Você, na realidade, está reconhecendo fora aquilo que você já é. Luz interior. A informação que você porta estava na sombra. O externo iluminou você. O exemplo externo veio e ativou em você um despertar. O despertar dessa luz interior que você então começa a seguir. E o que é essa luz interior? Em ressonância, em sincronicidade com a nossa jornada iniciática, nós vamos alcançar o quê? O sexto chakra, o frontal, que é a base da nossa multidimensionalidade. Ou seja, a nossa percepção multidimensional. Essa percepção multidimensional é a luz do olho que tudo vê, mas não é só o que vê, é o que percebe, é o que sente, é o que intui, são os insights, é a capacidade de você absorver uma frequência, uma altíssima frequência, porque tocou, abriu a sua multidimensionalidade. Então você começa a ver nas entrecenas, ouvir nas entrepalavras, ler nas entrelinhas. Você tem uma outra capacitação de iluminar o que você absorve. E isso pode vir a iluminar dentro de si. Ou seja, despertar este sol interior, esta visão chamada de terceira visão, mas é por causa dos dois olhos, né? A terceira visão, mas na realidade é muito mais do que visão, porque é o que você percebe multidimensionalmente. E aí, com essa busca externa da tecnologia interior, de ter todos os celulares da moda, todos os lançamentos, tudo que está sendo jorrado no mundo, você então, se perceber e desejar, você pode então começar a perceber, a ver que o externo, a tecnologia exterior, é apenas um reflexo da sua tecnologia interior, da sua luz interior. Porque tudo o que está fora foi projetado por tudo o que está dentro. E é essa luz onde a gente gostaria de chegar. Luz é informação. Ou seja, qual a informação que você é portador, que ainda não descortinou. O véu ainda está guardando dentro de você. E você ainda não tirou o véu, não abriu o manto para essa luz, então, jorrar no caminho que parece que está escuro. É quando você abre o manto,
ou seja, abre o seu sagrado coração para demonstrar o teu amor, o teu poder e a tua sabedoria em perfeito equilíbrio, aí aquilo ilumina, abriu o manto. Você não precisa mais de um candelabro. O teu coração jorra a luz e ilumina o caminho, em sincronicidade com, claro, tudo que você é, além dessa terceira dimensão. Esse é o caminho que os mestres conhecem, servem e buscam transmitir para nós. O caminho da autoiluminação, o caminho do autorreconhecimento. Não é fora, é dentro. Porém, nós estamos na jornada da coragem. Você precisa de ter coragem para olhar o quanto que você precisa melhorar. Para você reconhecer o quanto que precisa melhorar, tem que ter coragem. Ou seja, agir. Agir com cor. Coração. Ação com cor. Coração. Então, abrir o seu coração para perdoar-se todo tipo de medo, todo tipo de culpa, todo tipo de raiva, para que então possa vir à tona novamente toda a luz do seu amor, toda a luz da sua sabedoria, toda a luz do seu poder. Com o quê? Por doar-se tempo, espaço, para se observar. Doar-se, por doar-se, perdoar-se por tudo e se observar para poder, então, ter uma performance mais apropriada com a herança divina que você é portador, portadora. Mestre Cristiano, o que você percebe assim, de tudo isso? Às vezes nós entramos aqui, nós engatamos uma quinta multidimensional e não sei se fica observável, perceptível, entendível o que eu estou colocando, por gentileza. Me faz ficou muito bem explicado o sentido que a gente vive querendo aprender, mas às vezes não aprendeu, que nada está fora, tudo está dentro, né? Nosso coração. A gente tem que estar bem com o que a gente está fazendo, sem querer falar o que está fazendo, porque ninguém precisa falar o que está fazendo, é só fazer para você, não é para o outro. E o outro vai acabar se beneficiando do seu fazer, porque ele está recebendo isso, né? Com as suas atitudes diárias, o que você está fazendo dentro, eu sempre falo, de um preparo de um alimento para a família, de uma roupa que você vai lavar e estender no varal. Às vezes as pessoas acham que isso são coisas até chatas de fazer, mas eu costumo dizer que o ser é integral, ele tem todas as atividades, então ele não pode simplesmente querer ser só luz, né? 24 horas, aquela luz, eu só faço coisas, mas você cuidar da família é você ser luz também, você estar limpando uma roupa que você usou, estiver colocando ela no varal para tomar o sol, né? Fazer questão que a roupa tome sol, porque aquela energia também vai ficar impregnada, aquele sol que bate igual a hora escaldante. Eu vejo muita dimensionalidade em tudo que você fala, então, quando a gente faz movimentos de jornadas iniciáticas, de cursos de iniciações, a gente começa a se conectar com coisas que a gente antes estava desconectado, né? Porque não foi falado para a gente, né? Foi falado tudo ao contrário. Foi falado, Messi, está sumindo um pouco. Sumiu um pouco. Foi falado tudo ao contrário para a gente foi falado que a gente não podia isso, não podia aquilo, que não podíamos tomar sol porque dava câncer. E hoje a gente sabe que o sol é que cura todas as doenças, inclusive se você não estiver bem. Deixa eu pegar sol aqui atrás, ó, das costas, né? Aqui na nuca. Vai meia hora e deita, tenha coragem de deitar sem nada. Eu, que sou esteticista, hoje falo. Muito se falou de bloqueador solar, que tinha que fazer a pele, isso, aquilo. Na prática das emoções, nada a ver. Câncer é mágoa.
Câncer é raiva, né, de algo que você tem culpa, que você não consegue elaborar com você ou com outro. Então, assim, nós precisamos sair dos engodos, né? Mestre Mário sempre fala isso. Qual é o engodo, que é o engano que a gente está se metendo nesse momento? Por que é o engano? Porque nós somos seres que estamos humanos, nós estamos aqui vivendo essa humanidade. E essa experiência aqui é muito importante para a gente, porque é muita coragem estar aqui na Terra com a dualidade que a gente tem, transcendendo a dualidade, né? Eu posso dizer que a gente transcende em cada iniciação que a gente vê, pessoas chegarem com energias totalmente fora de um contexto, né, que a gente sabe que a gente já vive ali, e de repente essas mesmas pessoas conseguirem transcender e começar a ir para um caminho onde não é um caminho muito meticuloso, mas é um caminho que tem que ter disciplina e organização. Porque a gente tem tarefas, né? Eu costumo dizer assim, ninguém tem uma receita pronta, e ninguém está certo, ninguém está errado. Verdade absoluta, nem pensar. Só que o que está te fazendo bem? O que é que você está fazendo para as pessoas que elas estão querendo falar com você? Quanto de você doa para tudo isso de verdade, ou você só está fazendo aquilo que você está num vazio e quer fazer? Então, quando a gente já passou por várias movimentações, a gente começa a pontuar. E quanto você não vai mais fazer para pessoas que não têm mais o que fazer por elas? Sabe? Porque tem isso, né? Cada um tem um grau de necessidade que às vezes a gente não está no julgamento, mas a gente fala, olha, não dá para a gente ficar muito tempo aqui mais. É isso que eu queria que você falasse. Não existe tempo nem espaço, nós temos o agora, só que está muito rápido as mudanças. Então, essas atualizações são muito rápidas. Então, você falou ontem no curso de Reiki coisas que você nunca falou, você nem percebeu, eu acho. Até eu nunca tinha ouvido coisas que você falou. Eu já devo ter assistido mais de 25 cursos de nível 1 com você, fora os outros. Então, imagina quanta atualização a tempo real da download você recebe de um canal que que é luz, porque na hora que você estiver dando o seu curso, fazendo. Você é luz, não adianta falar, mas ele é luz, ele vive de luz, não é isso. Ele está ali com o coração cheio de amor, entregando aquele material para que as pessoas possam chegar a vir a ascensão, não que você já está no eu mesmo, mas acender a luzinha, né? Peraí, eu não preciso pegar o fósforo do vizinho, eu tenho que acender, né? E foi engraçado que você sabe que eu gosto de ficar nas luzes coloridas, né? As luzinhas, eu tenho um monte aqui. Eu ouvi assim, você para de querer ficar usando a luz que a gente tem aqui. Acende a luz e aparece. Tipo, sabe assim, vai ali, deixa claro, né? Por que você não quer? Porque eu me sinto confortável com essas luzes, azul, verde, porque são luzes igual você falou. A luz branca, a vida é todas as cores. E para a gente ser feliz, a gente tem que ter cor. Eu já tive uma época que não tive cor na minha vida. Minha cor era cinza. Eu era cinza no momento que eu perdi meu pai, fiquei com depressão. Quem não passa por uma cor cinza? Mas a hora que você vai para o cinza, quando você vem para o colorido de novo, você dá muito valor às cores. Então, eu estava olhando aqui, ó, na minha frente, tem um monte de coisa de criança, um monte de lápis. Eu pensei no Filipinho. Por isso, se o Filipinho estivesse aqui, ele já estava pintando junto comigo, porque é gostoso você mexer e articular com as formas, né, os tons, né, e ouvindo uma boa movimentação. E ontem no curso, certa hora, eu fiz os movimentos de gráficos, né, porque eu achei que era necessário. Então, assim, eu tenho essa prática, né, eu faço as geometrias, né, eu não tinha entendido que eu fazia isso, mas agora eu já entendi que eu estou fazendo o inconsciente coletivo ali no tempo real, sem, assim, perceber que aquilo seria algo que é importante também. Então, assim, tudo que a gente faz, gente, não sei você que vai ouvir a gente depois também, às vezes você acha que não é legal, que ninguém faz, mas às vezes é uma coisa muito importante para o universo,
nada é à toa nesse mundo que a gente faz. Vai depender da nossa intenção. Acho que é isso que eu posso acrescentar do que você falou, né? Bacana. Qual a nossa intenção? Qual a nossa intenção estar aqui? A minha, a sua? Nós sabemos. E o importante é a gente saber, né? A conclusão legal é essa. Não importa o que vai vir de fora, e que vai vir, às vezes, muita coisa boa. Até as coisas boas a gente tem que tomar cuidado. Porque muita coisa boa, às vezes, você fica lá estacionado, né, achando que está tudo certo, já estou dominando o pedaço, mas a cada degrau eu percebo que a gente tem que ver se a escada suporta que a gente suba mais um degrauzinho e veja quais são as arestas que a gente tem que ir fechando, né? Tipo assim, aqui eu já não posso mais ficar, aqui eu preciso ficar mais, entendeu? Eu preciso dar mais atenção para isso, entendeu? E hoje eu fiz isso. Eu vim para casa com a Cris, ela me deu carona e eu fiquei uma hora antes da live fazendo uma meditação, entendendo que eu estava me preparando para essa live, que foi uma live muito importante na semana passada e a gente não conseguiu fazer. Então, assim, é um trabalho, é o meu trabalho de estar conectada com toda a egrégora que vem falar e que eu possa respeitar sem correrias, porque, na verdade, eu não quero ter correrias, mas não sei aí com você, mas comigo está acontecendo assim. Hoje, por exemplo, eu atendi 4 pessoas que eu não ia falar com as pessoas. E, tipo, os horários a gente vai ficando todo fora, porque são 20 minutinhos só para uma palavra. Então, assim, a gente está tentando organizar e só chega para a gente quem a gente está pronto, eu sei. Só que hoje eu fiquei feliz de estar aqui uma hora antes da live, porque eu não estou conseguindo nas últimas. Então, falei, se for por mim, eu vou me organizar para isso sair fluido, né? É como eu sempre falo, a gente tem que ter a fluidez para estar. E não somos perfeitos, não queremos a perfeição, não somos melhores que ninguém, mas somos seres que estamos passando por um processo de regeneração e purificação e aceitando todas as dores sem aclamação, né? Porque eu já clamei bastante quando eu não estava bem, que eu queria sair da escuridão. Só que o que é a luz se não tiver uma escuridão antes, né? Porque a gente, quando, processos assim, você não liga mais para muita coisa. Você fala, é a dor, né? Se eu estou sem dor, então se eu estou sem a dor, então eu vou fazer de tudo para essa dor não voltar. Então o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que me vigiar, tenho que fazer muita coisa. É isso. Muito interessante. Você comentou sobre o tempo. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão do tempo, mas agora vem um outro insight da luz, né? Que você comentou da luz e da escuridão. Mas nós levamos alguns segundos, para que a nossa visão possa se acostumar com a escuridão. E nós começarmos a perceber que mesmo na própria escuridão, nós conseguimos enxergar, ver, olhar, projetar. E por quê? Até porque nós sabemos que as pessoas que um dia tiveram problema de visão, ou nasceram sem a visão, desenvolveram o outro tipo de percepção. E muitas vezes é uma percepção muito além da visão dos nossos olhos. Por exemplo, nós temos gatinhos, né? Então tem um gatinho que ele conversa comigo. Eu comecei a treinar ele, a gente entender que a gente não entende muito bem o miado. A gente pode, né, identificar o que ele quer. Mas eu comecei a treinar uma telepatia com ele. Telepatia. Então ele começa a perceber meus pensamentos. Ele começa a perceber meus pensamentos. Às vezes eu me pega desprevenido. Porque eu estou ali com ele, eu começo a pensar em outra coisa, ele olha para mim, como quem diz, pô, você já vai sair daqui? Fica aqui comigo, presta atenção no que você está fazendo. E aí eu volto, aí ele se acalma de novo. Então, isso tem a ver com a questão da luz, porque luz é informação. E a velocidade da luz é uma, mas a velocidade do pensamento é muito maior, é muito mais veloz do que a velocidade da luz. Então, quando
nós temos essa tecnologia interior, de termos um corpo mental, né? Temos várias camadas. O corpo mental, onde você elabora com a mente os pensamentos, que nós também percebemos como sementes. Ó, semente, mente, pensamento, pensamento. A mente pensa. Nós estamos semeando criação, novas realidades. Então, se nós somos portadores dessa tecnologia de pensar e podemos fazer uma telepatia, uma transmissão de pensamentos, a maioria das pessoas fazem isso, mas elas não têm consciência que fazem isso. Quando nós vamos despertando para essa tecnologia interior, nós começamos a perceber como nós fazemos isso e como nós somos hábeis nessa transmissão de pensamento, que a gente chama de telepatia. E essa é uma comunicação que é muito mais veloz do que a própria luz exterior. É uma luz interior. Muito bem. Se nós portamos essa luz interior e temos 7 centros mais principais, porque os estudos, vamos dizer assim, se aprofundaram mais dentro desses 7 centros conhecidos como 7 chakras, mas nós sabemos que temos mais, porque se nós temos 12 raios principais cósmicos, não são somente os 7, nós temos chakras paralelos e corpos paralelos a isso, multidimensionais. O que ocorre? Nós temos 12 meses. 12 meses do ano em que existem 12 frequências energéticas, que esses 12 raios têm conexão. Então, quando nós agora estamos no mês de abril, sob a regência de uma frequência conhecida como zodíaco, e dentro do zodíaco, esta frequência de agora é de Áries. Áries, quando você estuda o efeito de este período do ano já gerou no passado, anos passados, séculos passados, de estudo sobre o que essa frequência que vivenciamos nesse período, março, abril, né? De 20 de março a 19 de abril, 20 de abril, 21 de abril, dependendo do momento, tem um raio, uma frequência, uma luz, uma informação que vem para nós. E quando você se adapta, se sintoniza, se sincroniza com essa frequência, você, ora, colhe os melhores frutos dessa estação, porque é uma das 12 estações do ano. E aí você, então, em sintonia, em sincronia, sintoniza a frequência e se encaixa e promove também aquilo que você sabe que está vibrando, que está em ação, em informando ou formando as ações apropriadas para esse período. Luz é informação. Então, nós temos 12 períodos do ano com 12 tipos de luz, vamos dizer assim, que formam ações. Quando você se sincroniza com essas luzes, você está em ação apropriada para aquele momento. Mestre Jesus, ele foi sempre muito estratégico, e para o cumprimento do seu propósito, que ele sabia que não poderia fazer isso sozinho, ele sintonizou 12 frequências, ou 12 colaboradores, conhecidos como os 12 discípulos de Jesus, e esses 12 discípulos tinham frequências diferenciadas. Ora, quando ele se reunia com os 12, você então fechava a mandala, com as 12 frequências. Como ele já era um auto-iniciado, dos 13 aos 30, ele foi se preparar para a missão, ele conseguiu agregar, até por ser um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, aquele bíblico também, e que era portador de um escudo, um peitoral,
onde levava as 12 frequências como um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele sabia que uma grande obra, uma magnus opus, se realiza quando você reúne os 12 para gerar o 1, as 12 frequências em 1. Muito bem, então, de novo, luz é informação. Quando nós conseguimos nos informar dos 12 movimentos, das 12 frequências, já exemplificada pelo caminho iniciático que Jesus veio nos ensinar, você desenvolve esses 12 em si mesmo. E essas 12 luzes formam a luz branca de volta, formam o padrão inicial cósmico dentro de nós. Conforme esse treinamento de tecnologia interior, esse treinamento para entender o movimento de cada uma dessas 12 luzes, 12 estações, que nós poderíamos aqui brincar, né, um pouco, estar em ação naquela luz específica, então a vida fica mágica, a vida fica lindamente, mente linda. Por quê? Porque você não está brigando com a luz, com as estações do ano. Você está em sintonia com as estações do ano. Este é o propósito da nossa jornada iniciática. Promover o entendimento do máximo de pessoas para poder ser portadora dessa luz cósmica branca inicial que porta tudo. E não é fragmentada em 12. Porta tudo. Em um, em si próprio. Esse é o caminho do cristal, do Cristo interior. Do Cristo que todos nós somos. Fazer com que de nós possamos alimentar a criação nos 12 aspectos, com as 12 frequências, reunindo, amando, né, integrando-se, podendo fazer a compreensão do outro, e com isso, Mestre Cris, nós vamos ter paz e amor cósmicos. Por quê? Porque você vai compreender o outro, o ponto de vista do outro. Porque você é portador e despertou em si os 12. Luz é informação. Então, quando nós iluminamos essas 12 facetas dentro de nós, com a consciência, ou seja, ter a ciência de como elas funcionam, nós então podemos semear, implantar, promover ações, escolhas, atitudes cósmicas, perfeitas, mais perfeitas, porque tudo está em ascensão contínua, então tudo vai ser ascensionado, tudo vai ser aprimorado, melhorado, por isso que nós precisamos sempre de atualizações. Muito bem. Quando nós entramos nessa frequência, nós então começamos a ter o controle do tempo. Porque as estações nada mais é do que você estar em sincronia, sincrônico, ou seja, cronos, o fator tempo, cronos. Então, com este tempo hábil, apropriado, tempo de abacate, tempo de morango, tempo da tangerina, tempo, sabe, de cada fruto. Então, nós estamos em harmonia com o tempo e não tem choque vibratório, não tem briga, não tem desgaste, não tem perda da vida, da vitalidade. Ou seja, você tem longevidade. Eu acho que esse código ficou claro. Né? Eu acho que todo mundo pegou o código aqui, né? Hoje a gente conseguiu fazer a live e está muito, muito, muito boa. Gratidão. Mas é importante
já que a gente falou um pouco também da jornada iniciática, as pessoas entenderem que esse não é um trabalho de um curso, de uma hora marcada, e sim de um grupo de pessoas sob a guiança de Mestre Mário por WhatsApp, né? Para que a gente possa fazer exercícios em 24 horas, e se você não conseguir porque aconteceu alguma coisa, você pode vir a fazer depois, mas é interessante fazer entre as 24 horas que ele vai passar o exercício. E sobre a guiança de 3 dias em cada chakra, que são os 7 principais. Então, assim, para as pessoas que nunca nem conheceram sobre os chakras, não sabem direito as histórias, né? Eu estudo muito sobre as doenças na parte laríngea, né? Que faz parte da área da tireoide, é uma área que eu tenho que conhecer um pouco por conta das obesidades, né? Ou da falta, né? De algo no organismo, sistema endócrino. A gente sabe que a maioria dos casos, né? De câncer das pessoas vem da parte da tireoide, do laríngeo, no sentido de, às vezes a pessoa não consegue verbalizar, ela não consegue se colocar para falar o que ela necessita, nem para ela mesma, né, e muito menos para aqueles que estão ao seu lado, e aí vai somando, né, muitos miasmas, muitas coisas aqui, forma de pensamento, e como você disse, pensamento é rápido, né? E dizem que a gente não pode ficar com um pensamento mais que alguns segundos ali, que ele vai empilhando, né? A gente não deixa ele de lado e pensa outro, ele vai um em cima do outro. Então, assim, pode ser que a gente tenha alguns gatilhos de pensamentos e os nossos chakras, eles vão se desequilibrando. Então, em 24 horas, você faz um equilíbrio de todos os seus centros energéticos, ou especificamente de um. Só que 21 dias, você muda, de repente, a sua consciência sobre o fator inconsciente, que a gente nem sabe o que está lá dentro, né? Eu costumo dizer, o 21 inconsciente. dias, né, mestre? 21 dias que em cada dia você tira ali 30, 40 minutos para você Sim, próprio, para si mesmo. sim. E é isso que traz, então, essa transformação, essa percepção, né, essa consciência, né? E a gente fala em autoconhecimento, mestre, por exemplo, tem que fazer mapas, lógico, numerologia, se autoconhecer, mas tá bom, você pode fazer tudo, mas você também tem que conhecer seus chakras. Qual é a dificuldade que você tem? Hoje mesmo eu estava fazendo uma pessoa, na parte corporal, a gente estava falando dos glúteos, aí ele tem relação com o abdômen e com todos os órgãos de dentro, e que a relação dele é do chakra que é o sacral. Então, assim, que é o, né, básico ali. Então, as pessoas, elas não têm noção, às vezes, e a gente também não tinha antes, né, do quanto o nosso corpo é perfeito, sincrônico, né? São 7 chakras, 7 dias da semana, né? A gente sabe que tem 7 cores no arco-íris. Existem tantas coisas que têm sincronicidade, e quando a gente vem falar sobre isso, parece que é confuso, mas é tudo muito simples. Quando a gente começa a entender até que os tons têm números iguais, né? Os movimentos do universo são frequências. Então, qual é a frequência que a gente vai usar? Uma música que você põe em hertz, dependendo do hertz que você coloca, você destrói as suas células em vez de melhorar. E nesse movimento que a gente vive, né, se você sabe, muitas frequências foram jogadas para destruir mentes, né? E muitas são para equalizar, para melhorar. Então, assim, quando a gente está em equilíbrio ou tentando ficar a cada 24 horas, a gente consegue ouvir, não consegue ouvir muitas coisas, e quando vai ouvir, escolhe, né, muito bem o que você vai deixar entrar nos seus ouvidos, porque quando você escuta uma música, ela está movimentando suas células, a mesma coisa quando você dança, né? Então, assim, tá tudo muito sincronizado, e aí aquela coisa de não ter tempo de dançar, de não ter tempo de pintar, de não ter tempo de olhar o sol, então, assim, esse tempo que não existe, que é colocado a todo momento, né? E que a gente sabe que tem tempo também contado para isso, né, Mestre? Que muitas pessoas já não vivem esse tempo do não vai
Sim, dar tempo. sim. Existe assim, não vai dar tempo. Eu ri muito com uma amiga outro dia que ela falou que conseguiu fazer 2 coisas no dia. Eu falei, só 2? Você conseguir mais, você vai conseguir fazer 10. E ela ria, porque para ela tinha que ser uma coisa mais, tem que ser assim, assim, então assim. E começou a fazer outro dia os cursos, foi para o mestrado com você, então assim, a vida vai mudando, né? E a pessoa vai aceitando essa mudança, dependendo de se ela aceita que ela quer estar conectada com essa luz que você está falando, essa luz que jorra, que chega, e que não é só para mim e para você, é para todo mundo, porque nós dois, o que nós vamos fazer sozinho com tanta luz, né? Vamos falar assim? Todo mundo vai ter luz, todo mundo tem que ter luz. E nem nós temos essa luz toda, nós buscamos equilibrar os nossos organismos, chakras e toda a nossa vida pessoal, tendo sempre bastante BOs, né, mestre? Porque tem gente que acha que a gente não tem nada, tá tudo bem. BOs que eu falo todas as pessoas que estão na Terra têm coisas para resolver. Quando né? não tem, a gente cria. A gente nem cria, mas pode ser que a gente tenha alguém do lado que cria, né? Tipo, as pessoas que estão em nossa volta estão ressoando, às vezes, aquilo que a gente já ressoou e a gente está ali para falar, calma, vai dar tudo certo. Né? Tipo, dá um tempinho, vamos dar 2 passinhos para trás, vamos verificar o que está acontecendo, sem desespero. Porque é aquilo que você fala nos cursos, né? O medo, ele está travando a humanidade. Ele trava, porque a pessoa, ela olha que nem um animal quando está acuado, né? E fala assim, você falou que conversa com os gatos. Eu converso com os gatos, com as plantas, e todo mundo fica falando, acho que as plantas. Eu falei, vamos entender. Nós Porque, temos que lembrar de São Francisco de Assis, né? sim, elas estão vivas, elas não estão mortas. Elas precisam de água, né? Senão elas podem morrer. E os gatos também precisam de ser alimentados, ser olhados. São carentes, às vezes, dependendo da nossa carência pessoal, porque eles pegam um pouco da nossa sincronicidade e mostram pra gente aonde a gente está acelerado, onde a gente está muito calmo. Então, gato é a coisa mais linda do mundo, eu adoro, porque, tipo, eles são independentes, né? Mas eles, ao mesmo tempo, são muito carinhosos. Então, é isso. Acho que hoje a gente fez uma boa live, foi bem, bem suave. Gostei do lugar que eu escolhi, continuar escolhendo esse lugar para nossas lives. Bom, de repente não, né? Porque semana que vem é minha última live nesse horário. A gente vai ter que olhar para esses horários, porque agora eu vou estar em outro fuso, então eu preciso conversar sobre isso também. Vamos anunciar direitinho o horário mais apropriado, mas quando você falou aí em 7 dias, semana, eu lembrei que nós falamos também de Mestre Jesus e nós estamos nos aproximando da Semana Santa, né? A Semana Santa. E um momento muito especial, onde todos se remetem a esse grande mestre, se remete ao movimento de várias culturas que nesse momento celebram a Páscoa de renascimento. O símbolo é um ovo da vida. Então, dentro dessa Semana Santa, o tema da próxima live, Mestre Cris, que nós vamos fazer, é sobre o sacerdócio do Mestre Jesus. O sacerdócio da Ordem de Melquisedeque. Eu ia falar, mas eu achei que ia ficar muita coisa para a gente falar hoje, mas só para deixar o gostinho aí pro pessoal. É o gostinho de saber quem é Melquisedeque, que em julho a gente vai estar, inclusive, em julho com um curso presencial da Ordem de Melquisedeque aqui, que muitas pessoas que já estão no nível 1 não fizeram. E é muito importante essa ordem. Uma vez eu coloquei 26 pessoas para a Ordem de Melquisedeque. Mestre Mário disse para mim, olha, eu já coloquei gente para a ordem, mas desse jeito. E, na verdade, só podia 22. Aí eu disse, não. E naquele momento eu fiquei muito feliz que toda a minha família, no caso, todos reikianos nível 1 na época, né? Até a Larissa, né, que está hoje fora, fizeram o sacerdócio da ordem. Minha mãe,
minha irmã. Então, assim, fiquei muito contente pela movimentação de todos, né? E naquela época era mais difícil a minha vida como promoter de cursos de iniciação de direito, porque mas eu sei que é uma sincronicidade, é uma ordem de Melquisedeque, a gente precisa olhar para ela com muito respeito, que é o Logos planetário, né? Para que a gente entenda isso, você vai explicar semana que vem, vamos já deixar isso prometido aqui para o pessoal. Para você que já é nível 1 de Reiki, né? Nível 2, eu recomendo muito os domínios da ordem de Melquisedeque depois do primeiro curso, que é a iniciação. Porque me trouxe decretos e coisas que eu faço e funciona muito. Eu tenho o bastão na mão, né? Sim. Melquisedeque vem assim: não dê para o outro o seu bastão, segure o seu bastão e vá. Então, dá bastante diferença. Então, se você não fez ainda nível 1 das domínios, nível 2 e nível 3, a gente vai estar nessa semana aí após o dia 14, né? Hoje eu não estou com o computador para colocar, mas também tem um curso mais importante que eu já falei para várias pessoas, porque eu acho todos, mas esse eu acho maravilhoso, que é o de São Michael, né? Sábado, que no dia 12, a gente tem, antes do nível 2 de Reiki tibetano, São Michael. São Michael vem com a espada, né? Nível 1 e 2, onde você secciona e já ancora uma energia de São Miguel aí muito, muito boa também. O Carlos também gostou muito desse curso. Para mim, às vezes eu falo que eu preciso ver o curso que o Carlos gostou muito, que muita gente gosta muito também, porque para ele, né, tá comigo fazendo, só que tem coisas que ele gosta demais. Ele gostou e usou muito esse símbolo numa época que a gente estava necessitada de seccionar muitas coisas. Um curso de 4 horas, cada um, né, nível 1 e 2, e um custo baixíssimo, perto da sabedoria que a gente vai aportar e os símbolos, e pré-requisitos nível 1, direitos de tibetano para Michael nível 1, e para nível 2 para São Michael Espada 2. Então, assim, tem bastante coisa acontecendo a semana que vem. Olha no canal, eu vou postando, você vai lá. Eu já postei todos esses movimentos, só que aí agora eu posto uma listinha que vai ter agora na Semana Santa, tá bom, gente? Mestre Cris, e lembrando a todos aqui, né, já nos despedindo pelo nosso tempo, é que todos esses trabalhos têm a maestria do padrão Reiki de perfeição. Sim. Sempre dentro do padrão Reiki de perfeição. Por quê? Reiki é amor, saber e poder em perfeito equilíbrio, então não há como você gerar qualquer coisa que não esteja dentro, com o Reiki, que não esteja dentro da perfeição. E por isso que é o caminho seguro. Então, essa iniciação sagrada das espadas de São Michael trilha o caminho do Reiki. Você vai receber, se fizer o 1 e o 2, 2 códigos de luz de São Miguel Arcanjo. São Michael, São Miguel Arcanjo. Ok? Então, Mestre Cris. Gratidão. E hoje, ó, a gente vai acabar com o barulhinho. Ó. Vamos acabar com o barulhinho? Muito bem. Se o Filipinho estiver me vendo, ele vai querer vir aqui fazer isso. Eu estou até vendo ele falar para a mãe dele. Mestre Mário, que o povo xamã possa nos abençoar também pelo movimento que a gente faz, todas as lives, todo o nosso movimento de amor, sabendo que os elementos da natureza vão estar sempre nos nossos auxílios, né? A água, a terra, o fogo, o ar e o grande espírito da terra. Assim gratidão, gratidão, gratidão. Abraço. Um abraço de gratidão por quem ficou conosco e quem virá depois. Assim é.